Fala, pessoas bonitas do primeiro ano, tudo bem com vocês? Seguinte, eu fiz essa apresentaçãozinha para vocês, para a gente introduzir aí a cinemática, que é o próximo conteúdo de vocês. Como eu não sou nenhuma youtuber, não sou nenhuma Riane, eu fiz essa apresentação e eu vou ficar escondidinha atrás do PC e vocês só vão ouvir minha linda voz, beleza? Então vamos lá. Introdução à cinemática, né? O que significa dizer que um corpo está em movimento? Então, no nosso dia a dia, parece uma pergunta bem besta. Por exemplo, se um pedestre passa em frente a um poste, dizemos que o pedestre encontra-se em movimento e o poste quer dizer que ele está parado. Então, segundo a física, os conceitos de movimento e repouso, eles são relativos, pois para essa definição nós devemos levar em consideração o que chamamos de referencial, tá? Então, nesse caso, a definição correta de movimento e repouso é: um corpo estará em movimento sempre que mudar de posição no decorrer de tempo em relação ao referencial adotado. E um corpo estará em repouso sempre que a sua posição estiver a mesma, constante, no decorrer de tempo em relação ao referencial que foi adotado, tá? Aqui, ó, ponto material e corpo extenso. Qual é a diferença entre eles? O ponto material é todo objeto onde o tamanho é desprezível comparado ao movimento estudado. Aí eu coloquei um exemplo para vocês. Por exemplo, um navio que atravessa um oceano acaba se tornando uma pequena partícula em comparação ao oceano. Então, o que quer dizer? Se a gente chega perto ao navio, a gente acha um navio imenso. Porém, quando ele atravessa o oceano, em vista à imensidão do oceano, então esse parâmetro muda. O referencial vai mudar. Então, em comparação ao oceano, esse navio ele acaba se tornando uma partícula muito pequena, tá? E o que é o corpo extenso? O corpo extenso é todo objeto onde o tamanho não pode ser desprezado comparado ao movimento estudado. Então vamos pegar, por exemplo, um carro. Aí quando alguém vai tentar fazer uma baliza, manobrar o carro para colocar numa vaga de shopping. Então, o tamanho do carro conta, entendeu? É diferente você, por exemplo, querer manobrar uma caminhonete e você querer manobrar um Ford Casinho. Então, o que acontece? O tamanho do carro, ele influencia. Então, nesse caso, a gente pode adquirir que o carro é um corpo extenso. Trajetória. Um ponto material que se movimenta em relação a determinado referencial que ocupa diversas posições no decorrer do tempo. A linha que liga essas posições recebe o nome de trajetória. Então, esse exemplo eu peguei da apostilinha de vocês, tá? O que está acontecendo aqui, ó? O menino ele arremessa uma bola, por exemplo. Essa linha tracejada é o que a gente chama de trajetória. Então, o que está acontecendo? Em comparação ao chão, pense que a linha vermelha aqui é o chão. Em comparação ao chão, essa trajetória ela vai ser angular ao chão, tá vendo? Ela está formando aqui, ó, uma parábola. Então, essa trajetória ela vai ser, ela vai ser uma parábola em comparação ao chão. E se ele jogar a pedra e daí vir aqui no outro menininho? O que acontece? Essa trajetória ela vai ser na vertical, tá? Então, aqui, ó, a forma da trajetória depende do referencial adotado. Então, a pedra comparada ao chão, ela vai ser uma parábola. E em referência a outro menino, ela vai ser na vertical. Ok? Posição de um móvel ao longo de sua trajetória. A trajetória descrita por um móvel em relação a determinado referencial pode ser retilínea ou curvilínea. Então, por exemplo, uma roda gigante, adotando o referencial ao chão. Então, a trajetória dessa roda gigante, ela vai ser o quê? Ela vai ser curvilínea.
Então, ela está fazendo uma curva referente ao chão, que é o seu referencial. E aqui a gente tem um exemplo de uma torneira pingando. Então, aqui ó, a torneira está pingando, então quer dizer que essa trajetória ela vai ser retilínea, ou seja, ela vai ser reta verticalmente até o chão, beleza? Aqui, ó, nós destacamos as posições de um automóvel que se desloca por uma rodovia. Os espaços são os marcos quilométricos da estrada. Então, aqui, ó, a gente tem o quanto o carro percorre em quilômetros e aqui em cima a gente tem o tempo em horas. Então, a tabela a seguir apresenta os respectivos valores do tempo e do espaço, tá? Lembrando que a letra S é caracterizada pela palavra espaço. Então, ó, no marco zero, ele já tinha percorrido 10 quilômetros, certo? Aqui o espaço está em quilômetros. Então, em aproximadamente 1 hora, ele percorreu 20 quilômetros. Em 1 hora e 50, ele percorreu 50 quilômetros. Então, nesse exemplo, o instante t0 é chamado de origem dos tempos. E o espaço no móvel no instante t0 é o espaço inicial. Então, portanto, nesse caso, o meu espaço inicial ele será de 10 quilômetros. Tá vendo o meu t0 aqui em cima? Então, no meu espaço t0, que é a mesma coisa que o meu espaço inicial, eu vou estar em 10 quilômetros, ok? Aqui a gente tem a função horária. Com os exemplos anteriores, notamos que para cada valor de tempo, nós temos um determinado valor de espaço. Então, é possível estabelecer uma relação matemática entre os valores de tempo e espaço. E essa relação, ela é chamada de função horária do espaço. Ou seja, para cada valor de t em segundo, nós teremos outro valor de s em metros, tá? Então, aqui a gente tem uma pequena proporção que s é igual a 3 mais 2t. Então, no meu espaço 3, o meu tempo é 0. No meu espaço 5, o meu tempo vai ser 1. E no meu espaço 7, o meu tempo vai ser 2. Seguindo nessa mesma proporção consecutivamente, tá? A variação de espaço. A variação de espaço também é conhecida como deslocamento escalar e é dada pela seguinte fórmula. A variação de espaço é igual à diferença do espaço final menos o espaço inicial. Então, aqui, ó, conforme eu falei, ΔS é a variação de espaço, o S2 é o meu espaço final e o meu S1 vai ser o meu espaço inicial, ok? Velocidade escalar média. A aceleração escalar média é dada pela divisão da variação de espaço pela variação de tempo. Então, esse alfa aqui, m, é a minha velocidade escalar média. Então, é a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Velocidade escalar instantânea. O meu ΔT vai ser igual a T2 menos T1. Essa fórmula é usada em casos que o intervalo de tempo é muitíssimo pequeno, ou seja, T1 e T2 têm que estar muito próximos para que a gente consiga usar essa fórmula, certo? Então, é o meu tempo, a minha variação de tempo é o meu tempo final menos o meu tempo inicial, ok? Movimento progressivo e movimento retrógrado. No movimento progressivo, o espaço do móvel cresce com o decorrer do tempo e a velocidade escalar será positiva. No aumento retrógrado, o espaço decresce com o decorrer do tempo e a velocidade será negativa. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Aqui, ó, é a orientação da trajetória. Então, a minha trajetória ela está indo da esquerda para a direita. Então, o meu carro que está seguindo o rumo da trajetória, ele vai ter um movimento progressivo. Então, tá aqui, ó, o sentido é positivo, mais 70 km por hora. O carro que está indo ao contrário da orientação da trajetória,
ele vai ter, então, o sinal negativo. Então, em um determinado período de tempo, ele vai estar a menos 70 km por hora, ok? Aqui a gente tem o movimento acelerado e o movimento retardado. O que é isso? Quando a velocidade e a aceleração encontram-se no mesmo sentido, o módulo da velocidade aumentará com o passar do tempo. E nesse caso dizemos que o movimento é acelerado e as duas grandezas apresentam os mesmos sinais conforme a figura abaixo. Então, os dois estão indo no mesmo sentido, então os dois módulos estão iguais, então eles vão ter os mesmos sinais, ok? E aqui, quando a velocidade e a aceleração apresentam sentidos opostos, o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. Nesse caso, esse movimento é chamado de movimento retardado e as grandezas apresentam sinais opostos conforme a figura. Então, aqui ó, a gente vai ter dois módulos em sinais opostos. Então, isso caracteriza um movimento retardado. Então, é o seguinte, pessoal. Esse módulo ele termina aqui, tá? Isso aqui é uma breve explicaçãozinha, preciso que vocês acompanhem isso com a apostila. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês e todo o exercício que eu for pedir vai ser referente ao portal, vai ser tudo postado no portal de vocês, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Até mais para vocês. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar.